Glória a Deus, a graça e a paz, querida. A minha irmã Silvia que gosta, que poderia. Bom, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, a tua igreja, queremos apresentar, Senhor, as nossas causas. Senhor, está aqui um povo escolhido, Senhor, para que tu possas fazer, trabalhar, Senhor, e nós sabemos, Deus, que nós nos apropriamos das bênçãos e nos apropriamos, Pai, de poder tomar posse, Pai, de todas as coisas que o Senhor nos deixou dentro da tua multiforme sabedoria. Obrigada, Deus, eu quero repreender agora todo mal, toda fúria, Senhor, pensamentos que escapam. Deus, nós repreendemos e quebramos, anulamos, fazemos agora um muro de fogo sobre este lugar, Pai. E queremos declarar, Senhor, que estamos completamente dependentes de Ti. Repreendemos agora espírito roubador da palavra. Repreendemos agora toda e qualquer manifestação do inimigo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que eu vou falar hoje é sobre a questão da maldição familiar. Amém? Bom, mas aí a gente pensa assim, poxa, como é que nós, cristãos, que temos ao Senhor, nós vamos ter maldições? Não podemos ter maldições, né? Pensamos dessa maneira. Mas o cristão não deveria estar, assim, sob maldição, mas somente sobre bênçãos. Mas nós entendemos que Jesus levou sobre si todas as maldições, né? E, na verdade, nós começamos a entender sobre isso quando, mesmo sendo cristão, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo pessoas posicionadas, nós entendemos que nós vemos certas coisas. No caso de dizimistas é mais difícil, mas a gente percebe. Dentro da minha caminhada com Cristo, já aconteceram muitas coisas que me fazem realmente entender que nós temos que tomar posse de quebrar e desconectar os pactos que foram feitos por nossos antepassados. E assim, desde bem no começo da minha caminhada, eu enfrentei algumas coisas que eu não entendia, sabe? Bom, uma vez eu tive uma família, não sei se o pastor Alfredo se lembra disso, um povo que todas as vezes os homens morriam de infarto. Acho que me trouxeram um homem que ele tinha tido um infarto, mas o irmão dele tinha morrido há uns 15 dias atrás com isso também. E não existia a vacina, nada de morte súbita, tudo que a gente está vendo de horror agora, não existia isso. Mas, e nós começamos a conversar com essa família e nós descobrimos que todos os homens, eles tinham esse problema. Começava dali um tempinho, essa pessoa do sexo masculino tinha essa questão. E mapeando, né, hereditariamente, nós vimos que o pai, o avô, os tios, e
e nós começamos a fazer uma quebra. Ele tinha tido um infarto, claro, não foi fulminante e tal, e depois de muito pelejar, e aí nós começamos a entrar atrás disso, começamos a ver que haviam pactos dentro da família, né? E foi uma coisa que a gente percebe, depois dessas renúncias, pedido de perdão, a gente começa a perceber que certas coisas começam a abrandar. Aí você fala assim, poxa, mas como que pode? Se eu sou cristão e eu tenho isso, porque lá em Levítico 26, 39 a 40, diz que aqueles que andam contra o Senhor devem confessar o pecado e se arrepender. Na verdade, se você for ver, Neemias fez isso, Esdras fez isso, né? Eles passaram 4, 6 horas se arrependendo, lembrando de tudo aquilo. E quando nós entendemos que as portas de Jerusalém, elas tinham sido queimadas, né? Nós entendemos que isso era uma iniquidade geracional, que depois de muito tempo as coisas começaram a tomar um corpo, né? E Neemias, após arrependimento, após muito choro, ele começou realmente a trazer e ver que Jerusalém ela precisava de pessoas dispostas. Queridos, nós temos muitas coisas que trazem essa negligência. Pecados não perdoados, né? Nós percebemos, gente, talvez vocês não tenham, assim, uma... Quem está na lida do ministério e que percebe que as pessoas têm uma dificuldade em perdoar muito grande. Olha, eu tive um caso de uma pessoa que nós ministramos e que ela nunca quis perdoar ninguém. E está fazendo o caminho completamente errado na sua vida. Você percebe que os grandes homens de Deus, se você for ver lá, Noé, Deus estava tão aborrecido com a humanidade e Noé ele foi com a sua família. Ele teve Javé, né? Ele teve Cão e ele teve o outro filho dele era o como chama mesmo? E o Sem, né? Que os semitas, os judeus são descendentes. E você percebe que Noé ele amaldiçoou Cã. Ele amaldiçoou e você vê que Sodoma e Gomorra era descendente de Cã. E outros mais, né? Se nós formos ver aqui na árvore genealógica, né, através daquela maldição familiar, teve Cuxi, os cuxitas, que Nimrod, que foi um dos homens valentes e mais assim amaldiçoados, Nimrod, ele fez o governo de todas as cidades, né? Misraim, Put, Canaã, ele foi pai de Sodoma e Gomorra. Então nós percebemos que aquela maldição que Noé proferiu e se estendeu sobre a família. E quantas vezes, olha, quando eu era pequena, por que eu me embrenhei tanto nesse assunto e muitas vezes eu falo para você, é um assunto muito espinhoso, a gente enveredar dessas questões, principalmente quando a gente começa a andar sozinho e fazer isso sozinho. Olha, na minha família, quando eu era pequena, a minha prima um dia falou assim para mim, que a minha família não teria descendência. E eu falei, nossa, que estranho, né? Meu primo, cristão, mas não teve filhos. O André, né? Depois o meu irmão,
também não teve filhos e tem um problema seríssimo. Aí vem João, também não vai ter filhos, né? Dificilmente. Então a gente começa a perceber que muitas coisas foram por quê? Porque dentro da minha família, aqueles samurais, eles eram muito amaldiçoados, porque eles, pela guarda do rei, todas as vezes que a pessoa não se curvavam, eles cortavam a cabeça daquelas pessoas. As pessoas odiavam aquela guarda, né? Então, minha prima até falou para mim, eu tirei esse nome. Eu tirei esse nome da minha... Realmente ela tirou esse nome. E às vezes eu fico pensando, deveria tirar esse nome, porque é um nome muito pesado, sem samurais. Então existe algo dentro das famílias que a gente percebe. Por exemplo, uma vez nós estávamos, eu e a Silvia, nós fomos ministrar. E quando a gente começou a perceber, mas por que você está sendo ameaçado pelo PCC? Não foi a pergunta? Quando a gente viu, mas meu pai morreu assassinado. Houve um sangue derramado, né? Que clama. Aí quando você vai ver, por que é que de repente existe uma reivindicação dentro das famílias? O que está acontecendo? E depois nós fomos ver, aí uma outra pessoa falou, não, mas eu também tive. E começamos a fazer uma série de renúncias, uma série de coisas ali mesmo. Então nós percebemos, queridos, que existem muitos exemplos bíblicos de maldição na família, assim como existe de benção. Óbvio, se nós somos benditos, a nossa geração, por toda a nossa geração, nós somos benditos. Mas você percebe que Deus, ele vai mostrando as coisas para você através de sonhos, através de visões, né? É uma coisa muito séria isso, é muito sério. Deus, ele me mostra assim, por exemplo, outro dia eu tive um sonho em que eu falava para Isha, sai desta casa, da família, você não pode ficar. E eu falava isso para ela. E, na verdade, nós temos muitas coisas que aconteceram na minha família. Na minha família, até a minha... mas vocês não são... Nós éramos... Todos nós somos minha avó por parte de pai, meu tio pastor, mas as coisas aconteciam, porque não eram quebradas, não se tomavam conta. Minha prima, que ela congregou, o pastor Alfredo conheceu a Jun, né? Ela teve um filho, ele era bastardo, de uma família muito rica, não conheceu o pai. Depois ela teve uns outros dois. A minha tia, ela teve um problema, um problema de roubo muito sério, e ela acabou perdendo uma casa. E isso se estendeu de uma tal maneira que quando a minha prima ela casou com um boliviano que já era casado na Bolívia e roubou a casa dela. Então, assim, você percebe, mas a minha tia, ela morreu com 93 anos e cristã, mas ela não conhecia a questão de nós renunciarmos, quebrarmos esses pactos que haviam dentro da família. E isso foi uma coisa é uma coisa muito séria, a repetição de fatos que você vai perceber. Isso é uma coisa muito comum quando você vai fazer uma consulta num médico, ele vai perguntar, você tem histórico de pressão alta na sua família? Você fala, meu pai tinha, fulano tinha, né? Você tem esse histórico de diabetes na família? Daí você vai mapear a sua família e vai perceber que existe. Hoje mesmo, a Isha chegou
E a moça, que ela está trabalhando, a moça falou, eu perdi o meu bebê, né? Eu perdi o bebê, só que meu bebê, ele tinha síndrome de Down. Ela falou, mas eu queria o meu bebê porque eu queria engravidar e eu quero engravidar, né? Então, irmãos, são tantas coisas e tem muitas. Eu ministrei uma moça essa semana, a semana retrasada, que ela tinha um problema sério de consagração a Astarote. Ela se cortou. E ela não é dessa igreja, não. Ela é de uma outra igreja que foi pedido para a gente ministrar. Então, nós começamos a perceber que existe uma repetição e que a gente precisa renunciar, né? Então, nós temos muitos tipos de situações que proferem tanto a bênção como a maldição, assim como muitas vezes você tem muitas coisas familiares que são bênção e que são transmitidas, dom de durabilidade, né? Tem tantos dons que são, mas ao mesmo tempo existem maldições recorrentes, né? Inclusive de palavras. Hoje foi um dia, eu sei que Deus vai fazer uma grande libertação aqui, sabia? Porque foi um dia que eu percebi assim como o inimigo ele estava com... Eu logo percebi, eu falei, gente, não é possível, hoje muita gente vai ser liberta, Alfredo. O dia ele estava muito pesado, sabe? Tava uma coisa assim, eu vi o mover que o inimigo ele estava fazendo, ele estava tentando fazer. E eu falei, gente, mexer com isso, você tem que ficar esperto dentro dos sinais das coisas, porque as pessoas, elas têm muito isso e não percebem. Existem muitas causas de maldições. Normalmente são pecados não confessados. Tá? Nós tem até uma coisa que eu acho que eu gostaria muito de pegar a igreja, os obreiros da igreja, tá? Maldições ligadas a diversos pecados. Maldições dos que fazem a obra de Deus relaxadamente. Aqueles que confiam, maldito é o homem que confia no homem e faz dele seu braço. Maldições dos que não trazem o dízimo. E as causas das maldições normalmente são idolatria e ocultismo. Muita obra de feitiçaria em que os nossos antepassados, eles deram uma legalidade muito grande para o inimigo. É assim, vamos dizer o seguinte, você tem um avô, uma bisavó que acreditava num feitiço, ok? Então eu tive um problema dentro da minha família, que a minha avó, minha bisavó, ela tinha consagrado um anel de brilhantes para um inimigo. E uma vez, quando eu ainda era do mundo, o diabo ele falou, a sua bisavó, ela consagrou um negócio para mim, falou na boca. Eu falei, não é possível. Ele falando que consagrou e eu fui atrás disso. Falei, será que isso é mentira do diabo? Será que é verdade? Quando eu estava ainda no mundo. E eu descobri que era verdade. E o diabo, ele tinha legalidade. Quando eu comecei a entender
as coisas espirituais, porque ele não tinha mais poder contra a minha vida, mas existia uma reivindicação daquela aliança. O diabo queria reivindicar sobre a vida das pessoas. Até eu li um negócio sério, muito sério. Eu até printei, mandei, eu estava estudando a apostila, dando uma olhada. Quando uma pessoa, ela é, vamos dizer, uma autoridade no mundo espiritual, uma mãe de santo, alguma coisa assim, mas ela já chegou naquele tempo que Deus, né, o inimigo está querendo recolher, está quase com 90 anos, mas não morre, não morre, não morre. E aí a reivindicação do inimigo é para ter aquela pessoa mais perto, que ela vai poder transmitir aqueles dons, pseudodons, que não tem dons nenhum, entendeu? Não tem dons. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que a gente vivencia todos os dias. Isso é uma verdade. E nós temos que entender que pessoas que têm autoridade de parentesco, se aquela pessoa ela falece, eu tenho visto muito isso, muito. Aquele espírito familiar descrito em Isaías, ele quer entrar naquele que vai ser o cabeça daquela família, irmão. Então, quando acontece isso, nós temos que orar muito e bloquear isso sobre as nossas famílias. Quais são os sinais de maldição que nós podemos ter dentro, possíveis maldições na nossa família? Repetidas depressões emocionais, repetidas doenças crônicas, abortos, divórcios e separações. Podemos ter, não temos divórcio, não temos separação, mas não temos casamento também. Aquela pessoa não quer se casar de jeito nenhum. Alcoolismo, muito alcoolismo, muita droga. Isso é uma coisa muito séria. Incapacidade de engravidar, esterilidade, contínua falta financeira, repetidas mortes prematuras, repetidas infidelidades, irmão. É uma coisa séria. O pai traiu, o tio traiu, o avô traiu, a mãe traiu. Não é só o homem, não. A mãe traiu, a mãe casou sucessivas vezes, etc. Perversões, imoralidades, predisposição para desastres, maldição de guerra, né? Então, nós temos maldições até pelas nações, e a gente tem que aprender a visualizar isso. Hoje eu estava falando com a Silvia, né? Sobre a questão de como uma nação ela pode se livrar de uma corrupção. Nós precisamos, se todos nós fôssemos dizimistas, se todos os cristãos fossem sérios dizimistas, nós poderíamos ter uma nação que nasce agora no Brasil evangélica, e poderíamos reivindicar todos realmente em relação às questões de tudo que foi expoliado do Brasil. O Brasil começou a ser expoliado desde que ele é nação. Você não percebe que isso? Você fala, mas a gente estava rindo, né? Fulano entrou no banco tal para ser o presidente. Por quê?
porque o próprio presidente agora ele falou que nós, como nação, nós devemos ajudar as outras nações que estão ao nosso redor. Significa o que isso? Evasão de divisas. E por que que isso está ocorrendo no Brasil? Por quê? O Brasil teve o período da cana-de-açúcar, que acabou com o país, acabou com o Nordeste, teve todas as divisas. Você viu lá o que a Maria cabeleireira ela colocou lá na Firme na Rocha? É uma coisa muito séria. Que a Amazônia, ela está dentro da biodiversidade, nós vamos ter que pedir para o Japão, para os Estados Unidos, etc., que nós queremos usar, porque o Brasil praticamente quase está vendido. Vocês lembram até um dia que eu falei que meu pai ele assinava para essa companhia multinacional da IT-CRA, e que eles queriam levar, por exemplo, naquele tempo, eu me lembro que meu pai estava falando no telefone, e eles queriam uma planta, né, que é para malária. E eles queriam tomar tudo do que tinha aí, e a preço de banana, e queriam que assinasse essa venda. E eu falei, isso é vergonhoso. É vergonhoso isso, porque é a casca do quinino que faz um medicamento para a malária. E isso é uma coisa que está acontecendo ainda agora. O Brasil, as nações, a Amazônia, ela está sendo vendida de uma maneira tremenda, porque o Brasil ele tem tudo que é potencial em termos de fauna e de flora. E por que que isso ocorre? Como que a gente vai estancar isso? Porque existe um trono de corrupção desde que houve a colonização no Brasil. Isso é uma coisa que nós temos que entender. A única saída para este país é Jesus Cristo, queridos. É Deus, não tem outra saída. Esta é a saída. Você não viu? É só você ver a Coreia do Sul. O que aconteceu na Coreia? A Coreia era uma das menores rendas per capita do planeta. E, de repente, começou-se a entrar Jesus. A luz entrou sobre esta nação de uma tal maneira que hoje ela é uma potência. Uma potência. O coreano não sai de lá com uma mão atrás e outra na frente, não. Sai com bastante dinheiro que o governo fala, não, vai lá. Quando ele chega, quem é que hoje está no Bom Retiro? Os coreanos? Então, e você vê como a Coreia do Norte está. Gente, isso é uma conta de padeiro, né? Então nós podemos ver que a única saída para uma nação é o arrependimento de todos esses pecados e ter realmente um grande avivamento, amados. Não existe outra saída. Porque o que nós temos que orar e orar muito é que essa evasão de divisas que o suposto comunismo e o Fórum de São Paulo, aonde eles querem chegar. Só que a nova ordem mundial é aquilo que a gente falou, vai chegar um momento que eles não querem, na verdade, o que essa aparente política, o que eles querem é muito maior, né? E nós, brasileiros, nós temos que entender que tudo isso que aconteceu com a gente, o Brasil é um país que nós não temos, se fosse num outro país, bom, se bem que aconteceu a mesma fraude lá nos Estados Unidos e as coisas continuaram. A única saída para que a gente tenha uma quebra de maldição é o Senhor Jesus. Só Ele pode.
Por isso, você e eu, cada vez que nós realmente temos o nosso dia a dia, nós temos que orar por esse país, orar pela nossa família, orar por todos aqueles que ainda não se converteram, porque a saída é a conversão e entendermos que nós precisamos ter uma mudança e quebrarmos essas maldições e muitas vezes desconectar esses pactos que os nossos antepassados fizeram, irmãos. Por quê? Porque o diabo é legalista, Deus não. Deus não é legalista, mas é aquele negócio. Vai lá, foi lá no terreiro, sei lá, terreiro, satanismo, onde for. Ofereceu tal coisa. Aqueles demônios, eles vão ficar ali, querendo aquilo, querendo aquela pessoa, querendo, mas eles não têm poder, porque isso é uma ficção do inimigo, né? Eu me lembro que eu já vivi tanta coisa que foi real na minha vida que não tem como eu dizer que isso não existe. É por isso que a gente entende que essa dicotomia, Deus e o diabo, tem gente, muitos intelectuais, você vai lá na universidade, eles não vão entender isso, nunca vão entender. Mas eu me lembro que quando eu fazia um curso na USP, eu já estava tomando pau, porque estava fazendo muita coisa junto. E a minha ex-sogra, eu já contei isso aqui, ela, como ela era mãe de santo, ela ainda é, né? Ela falou, ela me ligou, você está tomando pau? Eu prometi, compra isso, isso, isso. Não existia celular assim, né? Aí eu anotei tudo, toda vez ela me ligava. Os homens estão tudo querendo, viu as coisas que você prometeu. Ela me enchia tantas paciências que um dia eu peguei, fui lá e comprei. Comprei tudo champanhe, alguidar, pinga, não sei o que lá. E aí não tinha como entregar. Lá não tinha como entregar, que não tinha tempo para ir. Aí eu peguei e pus tudo na cozinha. Aí um dia minha ex-sogra, diz que não existe ex-sogra, né? Não existe juridicamente, sempre vai. Ela falou, os Exu estão tudo querendo, viu? Você vai começar a ver uns negócios aí. Teve um dia que começou a estourar tudo. Pá, 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 pá. Começou a estourar tudo. E eu morrendo de medo, porque eu não tinha Deus, né? Eu achava que aquilo era Deus, eu não sabia, não conhecia. Então, irmãos, foi coisa assim, o diabo, ele se faz, né, de Deus. E esse pacto, eu quebrei, porque a gente precisa quebrar. A gente faz as besteiras quando a gente não conhece o Senhor te abençoa? Abençoa. O Senhor te dá força? Dá força. Você pode ser o mais fraco, você será forte, mas você deve chegar e se arrepender. Senhor, eu me arrependo por tudo que eu fiz. Eu peço perdão, renuncio esse pacto. Irmãos, tem que renunciar e tem que quebrar isso. Então, muitos, antigamente, aqueles antepassados, o que eles não fizeram? Achando que estavam fazendo bem. Então, você vê hoje eu estava assistindo e até mandei para isso, um congresso que teve LGBT, que tem um fulano e fala, eu sou um homem trans, mas eu não sou binário. Eu falei, gente, eu estou muito fora de moda. Eu não sei o que é isso, o que significa isso. Eu sou uma travesti e eu não sou binária. Eu falei, gente, estou ficando meio assim, eu não estou entendendo essas coisas todas. Porque sou todos. Eu falei, gente, está tão
né, uma larga escala, porque a tendência da nova ordem mundial é que não se tenha mais uma população. Amém? Então, é isso que eles querem. Eu estava vendo uma luta do MMA de uma mulher trans, na verdade ele um homem trans, era um homem que agora é uma mulher, com uma mulher mesmo, uma mulher, e ele com todos aqueles músculos, vocês viram no MMA? Aquela força de homem, que era uma mulher, ele deu tanto, e a fulana, que é uma mulher homossexual, mas é uma mulher, morreu. Morreu, ela teve um traumatismo craniano pela força, porque agora nos esportes é permitido isso. Você sabia? Agora? Você pode falar com autoridade. Eles estão revendo tudo. Tudo. Mas tem que rever, não tem condições. Você viu o tamanho do homem, da mulher trans? Não, do homem trans, né? Do homem trans era um absurdo. Bom, acabando, tá? Meu patrão mandou, o patrão mandou tocar para frente. Mas é muito sério isso tudo. Mas por que está acontecendo isso? É aí que eu quero chegar. Sabe por quê, irmãos? A idolatria é uma causa de tudo isso. A rejeição. Tudo isso tem um porquê de estar acontecendo isso. Então, você fala, a Igreja Batista da Lagoinha é a maior igreja. Realmente é a maior. Sabe por quê? Porque Minas, você vai em qualquer cidade de Minas, você vai ver uma missa onde todos os padres estão paramentados, coisa que não acontece aqui. É muita idolatria. Nós precisamos quebrar isso. Amém? Então, tocando, né? Eu acredito que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. E eu gostaria que você, Gilberto, você parasse, que eu queria fazer oração com o povo. Pode ser? Dá bênção? Abençoa em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar e vamos quebrar. Vamos chegar mais perto?